das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo maravilhoso aqui nesse canal de estudos. E hoje entraremos no capítulo 9 do livrinho Nosso Lar, que eu sei que vocês tanto amam, tá? Então, o que é importantíssimo que vocês façam? Curtam, comente, compartilhem, tá, o vídeo para que mais pessoas possam fazer esse estudo maravilhoso. Comentem se estão gostando, né? O que vocês acharam do capítulo, que eu sempre leio todos os comentários, eu vou adorar saber. E também me sigam no Instagram, @Vicky_Raiz, ok? Então vamos para o nosso videozinho. Lembrando, galera, é legal a gente recapitular que no último capítulo, no capítulo 8, o Lísias conta pro André um pouco sobre a história da colônia Nosso Lar. Porque se você pensa que simplesmente a colônia foi criada do nada, lá um pontinho, plift, que virou a colônia, não, você está muito enganado. Tudo tem uma história e no capítulo 8, a história, né, da colônia, de como foi feita a colônia Nosso Lar é contada pelo Lísias para o André e é muito interessante ver. Então, eu, se fosse você, antes de ver esse capítulo, iria lá e ver o capítulo 8, né? Até porque vai fazer sentido você ver o capítulo 8 antes do 9, né? Tudo bem. Então, vamos lá para o nosso capítulo 9. E o capítulo 9, galera, hoje é o capítulo chamado Problema de alimentação. Então vamos entender o porquê desse nome, né? E vamos lá. Enlevando na visão dos jardins prodigiosos, pedi ao generoso enfermeiro, que pra quem não sabe é o Lísias, tá? O Lísias, ele é um enfermeiro. E foi assim que o André conheceu ele, tá? Tá tudo nos outros capítulos. Para descansar alguns minutos num banco próximo. Lísias anuiu de bom grado. A agradável sensação de paz me felicitava o espírito. Caprichosos repuxados de água colorida zigue-zagueavam no ar, formando figuras encantadoras. Quem observa essa colmeia imensa de serviço, ponderei, é induzido a examinar numerosos problemas. E os abastecimentos? Não tenho notícia de um Ministério da Economia. Então, o André Luiz, ele questionou o Lísias, né, que ele falou, a gente olha, né, toda essa colmeia, né, ele citou colmeia imensa de serviço, ou seja, todas essas questões, né, prédios de serviço e tudo mais, e se pergunta, e o abastecimento? Porque ele falou que não viu nenhum Ministério da Economia. Para quem não sabe, no capítulo 8º, o Lísias contou sobre os 6 ministérios, né, que tem ali da colônia, que é legal vocês darem uma olhadinha, né, e aqui ele fala que ele não viu o Ministério da Economia. Aí o Lísias explicou. Antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada, deliberou. Porém, o atual governador atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição, sobre o controle direto da governadoria. Aliás, a providência constitui a medida das mais benéficas. Rezam os registros, né, os registros ali históricos da colônia, há um século lutava com extrema dificuldade para adaptar os habitantes às leis da simplicidade. Então, olha que interessante, o Lísias está contando para o André Luiz, né, que há um século o governador ele tinha dificuldade em adaptar os habitantes que chegavam aí do planeta Terra. Por quê? As leis da simplicidade. Por isso que hoje ele está falando aqui que o controle do abastecimento, né, de como o André perguntou ali, fica diretamente da governadoria. Tá? Então não tem um ministério ali da economia e tudo mais. Não, ali fica tudo da governadoria, para que não tenha esse tipo de questão que a gente vai entender mais agora, né? E aí ele explica aqui. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências
queriam mesas lautas, bebidas excitantes, delitando velhos vícios terrenos. Olha que interessante, galera. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais abusos. E para quem não sabe, né, o Ministério da União Divina, ele é o que deixa né, que tem dois. Tanto tem esse Ministério da União Divina e tem outro que aproxima os espíritos nas esferas mais elevadas. Os outros ministérios se aproximam mais das crostas terrestres e esse é da União Divina e o outro, né, que isso você pode ver no capítulo 8º, se aproxima das esferas mais elevadas. Então ele está falando aqui que o único ministério que ficou imune a essas questões de cair nos desejos terrenos, né, e levar esses desejos terrenos para o plano espiritual foi o Ministério da União Divina, né? Só ele que ficou imune. Aí ele continua aqui. Pelas características que lhes são próprias, no entanto, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. Olha só. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-me ao corrente de curiosos acontecimentos. Disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada, a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais na atmosfera. Gente, olha que interessante. Ele está falando, né, que a pedido da governadoria do nosso lar, da colônia nosso lar, porque vale lembrar que não existe só uma colônia, tá? Não existe só a colônia nosso lar. Existem inúmeras colônias. Então, a governadoria da colônia nosso lar pediram, né, e vieram aí 200 instrutores, 200, ou seja, 200 espíritos de uma esfera muito elevada, ou seja, 200 espíritos aí super evoluídos, né, de uma esfera muito elevada, a fim de se espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração, né, de como é ali da respiração, porque é muito diferente, a gente tá aqui encarnados, a gente é espírito, né, então eles pediram aí que vieram, né, esses 200 instrutores para poder ensinar para esses espíritos rebeldes que estavam ali na colônia e estavam ainda com esses vícios, né, que queriam bebida, queriam coisas que eles encontravam e tinham na Terra, mas agora eles estavam vivendo de outra maneira, né, e precisavam aí evoluir, então foram chamados esses espíritos. Realizaram-se assembleias numerosas. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desambientar imediatamente os homens desencarnados, mediante exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais. Organizações espirituais. Então, gente, olha só que interessante. Teve espíritos, que falaram que não seria possível, porque a cidade era só uma cidade transitória, né? Onde fica um pouco, depois, né, vai reencarnar ou vai viver uma outra experiência em outro planeta, outro lugar. E o governador, ele continua aqui, ó. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades durante 30 anos consecutivos. Gente, foram 30 anos. Isso é muito legal entender que a evolução, ela é um passo de cada vez. Você não vai conseguir, né, por exemplo, parar de ter um hábito seu ali de um dia para noite, né? Você é um esforço. Nossa, eu falei muito bem. É um esforço, galera, diário. É todo dia você persistindo naquilo. É todo dia você se olhando no espelho. Gente, até hoje eu faço isso, tá? E falando, não, eu não vou fazer isso. Eu não preciso disso. Eu não quero isso. E assim você vai mudando até que se torne um hábito e até que você esteja familiarizado com isso. Então, mesmo espíritos falando que não ia dar certo, né? Que não ia adiantar e que ali era só uma colônia, né, transitória, o governador não
desanimou, né? Continuou persistindo, continuou fazendo, e aqui ele falou, prosseguiram as reuniões, providências e atividades e passaram, né, 30 anos consecutivos. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando por mais de 10 vezes. O Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Então, olha só, gente, esses espíritos, eles fizeram protestos, tá, de caráter público, reclamando por mais de 10 vezes. O Ministério do Auxílio, né, que é um dos ministérios ali que auxiliam, ajudam, né, os espíritos que acabaram muitas vezes de chegar da crosta terrestre, né, da Terra, entre muitos outros trabalhos, esteve superlotado de enfermos que se confessavam vítima do novo sistema de alimentação deficiente, ou seja, alimentação deficiente aqui seria a nova maneira de respiração, de absorção de princípios vitais da atmosfera. E o que é isso? É aquilo que os 200 instrutores de uma ordem elevada vieram ensiná-los, né? Que é tudo questão de adaptação. Então, aqui eles falaram disso, mas era questão de se adaptação e aceitar, né, isso. E eles não aceitavam. Por quê? Porque eles estavam apegados à matéria, eles queriam bebidas, eles queriam comida, tá? Eles queriam fumar, né? Muitas das vezes, então é muito complicado. Aí aqui ele continua. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém, convocava os adversários da medida a palácio e expunha-lhes paternalmente os projetos e finalidade do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava aos rebeldes inimigos do novo processo variadas excursões de estudo em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim maior número de adeptos. Ante pausa mais longo, reclamei interessado. Continue, por favor, meu caro Lísias. Como terminou a luta edificante? Depois de 21 anos perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu o Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Ah, gente, olha só que maneiro. Meu Deus, eu não sei mais o que eu tô falando. Não sei o que tá acontecendo mais, amor. Tô morrendo. Ai, Deus do céu. Que é isso que você tá fazendo? Acabou do animal que tá na minha barriga. Vai, defuntinho. Tem que ficar quieta. Você esqueceu que sou um corpinho no meio do vídeo? Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Voltando. Tá. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, galera, olha só, depois de uma luta, tá? Ó, depois de 21 anos de perseverante demonstrações por parte da governadoria, ou seja, durante 21 anos eles lá lutando, se esforçando, se dedicando para que os espíritos entendessem que eles não precisam das coisas que eles precisam aqui na Terra, né? Que é muito o corpo, vale mais uma vez lembrar aqui. Isso está no livro dos médiuns, que fala o seguinte: a base, o ser principal é o espírito, o corpo é um instrumento, é algo transitório que a gente usa aqui, depois o corpo vira pó, a gente não usa. E quantas vidas tivemos, que tivemos vários corpos, mas o nosso espírito continuou seguindo a jornada dele. Então, assim, o principal é o espírito. E o que acontecia? Esses espíritos aqui, como muitos outros que chegam lá também, né? Mas hoje em dia é tudo muito diferente, né? Como lá ainda estava no começo e tudo mais, chegavam lá e ficavam exigindo bebidas, comidas, mesas bonitas, coisas, né? Assim, tudo que eles tinham aqui na Terra. Totalmente materialista e totalmente desnecessário para o espírito. O espírito não gosta disso, né?
E aí depois de muita luta, depois de muita batalha, muita dedicação, ele conseguiu, né, aqui abastecer-se apenas do indispensável, ou seja, apenas do que é necessário para um espírito. Porque depois, nos próximos capítulos, vocês vão entender como é a alimentação, né, como funciona, porque é tudo muito diferente aqui da Terra, né? E aí ele conseguiu aqui, né, a governadoria conseguiu. E aí ele continua. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento, que demorou muito a assumir o compromisso, em vista dos numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas que ali trabalharam. Eram eles os mais teimosos adversários, mecanizados no processos de proteína e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos. Não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análise e enumerações, atingindo por vezes a imprudência. Então, olha só que interessante, gente. Da mesma maneira, gente, que um ministério foi para frente, né, depois de 21 anos, que não foi algo rápido, mas foi para frente, o ministério aqui do esclarecimento demorou muito mais. Por quê? Porque eles estudavam, né, eles criavam ali, né, as teorias, pegavam os estudos, eles faziam ali algum sentido, eles mandavam para o governador, aqui ele fala, né, semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Então, porque eles acabavam sendo imprudentes e não aceitavam, né, eles demoraram a aceitar essas questões. E aí, o que ele continua aqui? O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou a assistência de nobres mentores que nos orientam por intermédio do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Ou seja, eles estudavam, eles pegavam ali as pesquisas, os boletins que eles faziam, né, de advertência, e analisavam questão por questão, né, e arrumavam, explicavam. E aqui falam que o velho governante, né, o governador de nosso lar, ele não agiu sozinho. Ele teve lá os amigos mentores, né, nobres mentores aqui que ele cita, do Ministério da União Divina, que estavam ali auxiliando, né, ajudando para que a colônia fosse para frente cada vez mais. E aí ele continua aqui. Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formavam-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregavam-se às condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade aproveitando brechas nos serviços de regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios de alimentação. Então, gente do céu, olha como uma coisa puxa a outra. Graças à rebeldia do Ministério do Esclarecimento, muitos do Ministério da Regeneração, né, que antigamente se chamava Departamento da Regeneração, pegaram ali na rebeldia e fizeram, gente, olha só, dando ensejo a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade. Ou seja, espíritos do umbral, né, tentaram invadir o nosso lar, aproveitando das brechas do serviço da regeneração, em que grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino. Então, olha só como as coisas são. Por isso que o exemplo que você dá para as pessoas ao seu redor é muito importante, porque os humanos, né, são muito influenciáveis. Para você ver, esses espíritos aqui viciados, esses espíritos apegados à matéria, tudo por causa ali dos vícios de alimentação. Olha só, de alimentação. Olha tudo, olha o trabalho que eles estão dando, né? E tudo porque um aqui puxou o outro, enquanto o Ministério da Elevação estava indo para frente, o do Esclarecimento ainda estava muito rebelde, que puxou de geração,
E aí conseguiram até, querendo dar brechas, os espíritos do umbral queriam invadir a cidade. Então, olha só. Dado o alarme, o governador não se perturbou. Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. Determinou funcionassem todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores e, pela primeira vez na sua administração, mandou ligar as baterias elétricas da muralha da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Uma outra coisa que é muito interessante notarmos é que o governador, ele não se estressa, ele não perde. Vocês viram ele em algum momento nervoso, em algum momento estressado, em algum momento, né, perdido? Não, ele mantém a calma, ele mantém a serenidade, ele confia em Deus e sabe que tudo que está acontecendo é para um bem maior, é para evoluir, é para ir arrumando, é para ir se ajeitando com o tempo. Ele sabe que Deus não vai desampará-lo e que nem, claro, Jesus, né, e os bons espíritos estarão lá para se ajudarem. Ele mantém a calma. E aqui a gente vê que ele tomou aqui todas as providências necessárias. Ele fechou, né? Ele proibiu por um tempo o Ministério da Comunicação, determinou que funcionasse todos os calabouços da regeneração, né? Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas impertinências suportou por mais de 30 anos, gente. Então, olha quanto tempo esses espíritos demoraram até aceitarem e até evoluírem aí, e aceitarem as novas maneiras de se alimentar e de tudo, né? Desapegar ali da matéria, porque isso, gente, é fruto do apego à matéria, tá? Proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, ou seja, proibiu ali as idas no umbral, os auxílios por um tempo, né? E pela primeira vez ele mandou ligar as baterias elétricas da muralha da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Ou seja, em volta da cidade de Nosso Lar tem uma muralha e, né, tem essas baterias elétricas que lança dardos magnéticos para que, por exemplo, quando entidades do umbral viessem, eles podiam soltar. Ele já poderia ter acionado isso há muito tempo, mas ele não fez isso. Só que como tentaram invadir a cidade, ele viu que realmente estava algo um pouco mais sério, ele decidiu permitir e aceitar que, né, ligasse. E aí ele continua aqui. Não houve combate, nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, por meio da respiração e água misturada. E água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, olha o que ele está falando aqui, gente. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação em Nosso Lar foram reduzidos a apenas inalação de princípios vitais, né, na atmosfera, por meio da respiração e água misturada ali a elementos solares, elétricos e magnéticos, para ali os espíritos conseguirem, né, estarem se alimentando de alguma maneira. Foi essa maneira aqui que ele manteve. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Findo o período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério do Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Então, depois de muita luta e muita rebeldia do Ministério do Esclarecimento, eles reconheceram que eles estavam errados, né, e que não precisavam mais ter esse apego e nem querer manter essas questões, né, que eles julgavam corretas, e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve, então, o regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal, o antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra
nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre número de necessitados. Ou seja, né, em relação à alimentação, que chega mais próximo aqui da Terra, ficou apenas, galera, no Ministério de Regeneração e do auxílio. Por quê? Porque a maioria dos espíritos que acabaram de desencarnar, ou que ainda são espíritos, às vezes, muito enfermos, muito doentes, ainda precisam das energias que se encontram aqui na Terra, né? Então, a maneira de se alimentar, às vezes, ela vai ser diferente. Então, ficou apenas para esses 2 ministérios. Nos demais, há somente o indispensável, ou seja, nos outros ministérios, porque, para quem vocês não sabem, são 6 ministérios, é só o indispensável, sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se à expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Lísias silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição. Ou seja, né, para quem falava ali que o governador não ia conseguir, que não precisava, né, que ele estava ali persistente, estava até sendo meio impertinente, pelo contrário, isso foi para um bem maior, né? O governador aqui é muito nítido. A gente pode aprender muito com esse governador, tá, galera? Que ele sempre pensou além. Ele sempre pensou no que seria no futuro ali da colônia. Por isso que foi o que fez ele persistir até que tudo estava, né, revigorado e melhorado. E aqui ele fala que ele chorou, né, em público. Olha que coisa linda, quer ver? O governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Ou seja, o que fez ele de fato chorar foi a compreensão de todos os espíritos que estavam ali, entender que realmente a gente, ali, quando estamos, né, uma coisa a gente está na Terra, mas a gente está em espírito, a gente tem que querer apenas o indispensável, né, e se adaptar ali ao novo. Por isso, galera, que é tão importante a gente não ter os vícios aqui na Terra, né? Buscar sempre levar uma vida equilibrada, tá? Porque não é fácil. O seu espírito, ele fica dependente daquilo. O homem tira de si a sua felicidade ou a sua desgraça. E a sua desgraça pode ser muitas das vezes nas coisas materiais, tá? No apego aqui da matéria, seja na comida, seja na bebida, seja no fumar, seja na promiscuidade, né? Seja no excesso do corpo, de ser muito vaidoso, de ser muito ganancioso, qualquer coisa. Não sejam assim, busquem um equilíbrio, usem Jesus Cristo como exemplo. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo, então usem ele como exemplo, tá? E aqui a gente pôde hoje entrar um pouco mais a fundo na história de Nosso Lar e como, né, o governador é maravilhoso. Não é à toa que ele está há 114 anos, né, desde que esse livro foi publicado, claro, ali na governadoria, né, da colônia Nosso Lar, que isso estava no capítulo 8º, inclusive. E o quanto é maravilhoso a gente, né, poder conhecer um pouquinho, só um pouquinho mais, sobre como foram aí as questões da evolução, né, da colônia, porque foi assim, cada vez mais a colônia se melhorando e edificando-se, certo? Agora acabamos o nosso 9º capítulo. Semana que vem estaremos no 10º capítulo, gente. Não dá nem pra acreditar que já estamos no 10º capítulo. Como passa rápido, né? E eu conto com a presença de todos aqui, tá? Já curtem, deixem um comentário, compartilhem esse vídeo, porque é muito importante. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Também me sigam no Instagram, @Vicky_Raiz. Um beijo, um abraço e até a próxima.